Boa tarde. Eu venho aqui falar-vos da área de exploração de engenharia de software. Vocês vão ver que não é muito difícil falar desta área, por isso também não tem um trabalho muito complicado. Já vão perceber porquê. O que é a engenharia de software? Bom, todos vocês provavelmente já começaram a ter a cadeira de engenharia de software, não é? Mas que aborda todas as técnicas associadas ao desenvolvimento de programas, que resolvam os problemas que são propostos, que se têm que resolver com esse software. Portanto, não é só fazer software, é software que resolva os problemas que são propostos. E parece que a minha tarefa aqui é explicar porque é que vale a pena escolher a engenharia de software como área de exploração principal do Make. Como eu disse, a minha tarefa está simplificada porque eu sei que vocês têm muito e escolhem muito pelo feedback, como é normal, que têm dos alunos dos anos anteriores, não é? E aquilo que eu vos posso dizer é que é a área de exploração principal mais escolhida no Make-A, largamente a mais escolhida, não sei, mas uma percentagem muito grande, e no Make-T, onde ela não existe como principal, é a área de exploração complementar mais escolhida também. Porquê é que será que isso acontece? Bom, provavelmente é porque vocês têm a noção de que o mundo está feito de software, não é? E cada vez mais, e em todos os meus colegas que falaram, o que é preciso é fazer software, dedicado provavelmente a particulares aspectos, mas é software, não é? É preciso fazer mais software. E porquê é que eu digo que isto é uma área que tem a máxima empregabilidade? É porque não é fácil automatizar a produção de software, não é? É fácil automatizar a produção de automóveis, é fácil automatizar uma série de coisas, mas de software não é muito... E por isso, não é? Por não ser fácil automatizar a produção de software é que são necessários tantos programadores, não é? E é por isso que o mercado de trabalho continua a ser muito... Ou seja, quando todas as outras profissões reduz a procura, no software continua-se a aumentar a procura. Bom, mas não é só isso, não é? Porque é que eu também considero que esta é uma área interessante para vocês escolherem. Eu acho que ela é interessante porque, quando nós olhamos para a engenharia de software, olhamos de uma forma muito abrangente. E olhamos desde o negócio até à execução. E, portanto, um engenheiro de software não é só aquele indivíduo que tem de desenvolver os programas. É também, por exemplo, o indivíduo que fala com o cliente e tenta perceber qual é o problema. E tenta transformar, através de um conjunto de transformações, transformar o problema numa solução para o problema. E aquilo que vocês se irão a perceber na vossa vida é que a capacidade de intervenção junto do problema é muito superior àquilo que seria suposto. Ou seja, aquilo que eu acho piada no engenheiro de software é que o engenheiro de software, quando vai tentar resolver um problema, altera o problema. Ok? Um engenheiro civil, quando vai tentar desenhar uma ponte, provavelmente tem poucos graus de liberdade. O software não. O software é uma coisa muito interessante porque ele muda constantemente, ou seja, constantemente as necessidades mudam. Eu simplesmente, só para vos contar uma história, porque eu estou a ver que normalmente as coisas são um bocado mais alongadas. Por exemplo, vocês já ouviram falar de histórias em que há um projeto, está lá uma equipa durante 2 anos e aquilo falha redondamente, não é? Depois vem uma outra equipa e resolve aquilo em 6 meses. Na realidade, é difícil dizer que a primeira equipa falhou. Provavelmente a primeira equipa criou todo o contexto para a segunda ter sucesso. Ou seja, o problema que a segunda equipa encontrou não foi o problema que a primeira equipa encontrou. E, portanto, é isso que é interessante quando nós falamos em engenharia de software. E, portanto, não é só desenvolver código. Logo, isto é muito interessante. Ok. E que conhecimentos é que nós vamos dar? Eu estava, por acaso, agora aqui a pensar um bocadinho que é... Sei, porque vocês, quando terminam a lei, que já sabem muita coisa, não é? Já tiveram muita engenharia de software. Porquê que vale a pena ir escolher mais algumas disciplinas? Não é? Portanto, já sabem programar, já tiveram um bocadinho de requisitos. Embora a cadeira da engenharia de software é uma introdução à engenharia de software. Não é? E vocês vão ver que essa cadeira
tipicamente tem 5 aulas teóricas por cada tema grande de software e que alguns deles se convertem em cadeiras no mestrado. O que queria dizer que, provavelmente, eu também poderia dizer que porque é aqui que se aprofundam as coisas. Okay? Então, quais é que são as disciplinas que eu tenho para vos falar? A primeira é arquiteturas de software. Em arquiteturas de software, vocês vão estudar como é que eu olho para o meu código, como é que eu olho para o meu sistema. E é muito interessante a disciplina, porque vocês vão aprender que eu posso olhar para o software, e vou usar software de uma forma bastante abstrata, em várias perspectivas. Vocês podem olhar na perspectiva do código e dizer assim, quais são os módulos que existem aqui dentro? E estes módulos têm qualidades de abstração, mas também podem olhar na perspectiva da execução. Muito daquilo que foi aqui falado de middleware. Quer dizer assim, quais são os componentes que aqui estão? Como é que estes componentes comunicam? Quais são os protocolos de comunicação? A comunicação é segura? Um arquiteto de software, quando vai desenhar um sistema, tem de pensar nisto. Tem de olhar para o software na perspectiva do código se estiver preocupado com qualidades como, por exemplo, facilidade de manutenção. Mas se estiver preocupado com qualidades como, por exemplo, desempenho, deve olhar na perspectiva da execução. E, portanto, o que nós aqui damos nesta cadeira, são diferentes perspectivas de olhar para o código. Mesmo, por exemplo, a localização física das máquinas, ou seja, quantas máquinas é que existem, em que máquinas é que o software vai correr. Portanto, é uma cadeira muito interessante porque nos dá uma perspectiva, eu acho, integrada de como é que eu olho para algo que eu chamo software, mas não é só código. É o código a executar, é o código a executar num determinado sítio, é o código no SVN, por exemplo. Ou seja, em arquitetura de software discute-se como é que eu tenho o código no SVN. Para vocês terem uma ideia, uma empresa que, por exemplo, tenha um produto instalado com centenas de instalações, não vou dizer milhares, com centenas de instalações, em que os clientes pediram variações, pequenas variações no código, e eles têm de continuar a fazer a manutenção deste código dos diferentes clientes. Imagina o que é este código num sistema de gestão de versões. Eles não fazem um build. Eles têm de fazer 100 builds. E não podem ter o código repetido. Isto é um problema de arquitetura de software. Okay? A outra cadeira chama-se qualidade de software. Na qualidade de software, esta cadeira foca-se na qualidade do código. Ou seja, estamos aqui a falar na qualidade do código. Vocês também vão ouvir falar na cadeira de engenharia de software na qualidade do processo. Esta cadeira é sobre a qualidade do código. E aqui tem duas vertentes. Uma vertente de testes, ou seja, como é que técnicas para eu testar o código para garantir que o código faz o que é esperado. Ok? Portanto, eu codifico o código e depois tento garantir que, através de testes, executando, não é? Mas a questão é com que valores é que eu vou executar o código, não é? Porque eu posso passar a vida a executar um sistema e não encontrar os bugs, não é? Eu também não consigo encontrar os bugs todos, mas a ideia é tentar encontrar os bugs mais importantes. É uma das coisas que vocês vão aprender quando aprenderem nesta cadeira, se escolherem esta cadeira de qualidade de software. É que o grande desafio quando eu faço debug de um programa não é tirar os bugs todos, porque é impossível provar que um código não tem bugs. É, numa relação custo-benefício, decidir fazer o seguinte: eu tenho um mês para testes. Com o que é que eu consigo tirar mais de bugs? Como é que eu sou mais produtivo a tirar bugs do código no mês de teste? Eu não estou a dizer que ao fim do mês eu não tenho bugs. O que eu estou a dizer é que o que vocês vão aprender é técnicas para dizer onde é que eu testo. Vou testar o código todo? Que partes é que são mais importantes de testar? E quando testo, que técnicas é que eu uso para testar? Ok? A outra vertente da cadeira é uma vertente mais de construção. Ou seja, é a ideia de que quando eu codifico um programa, não é? Costuma-se dizer que se eu não sei para onde vou, qualquer caminho lá me leva, não é? E se vocês têm que codificarem dessa maneira, não vão a lado nenhum.
vão a um sítio, mas que não é o sítio que resolve o problema. E nesta segunda parte, em que se dá construção de programas baseadas em especificações, vocês aprendem a pensar, se eu quero atingir um certo objetivo, como é que eu decomponho esse objetivo em pequenos componentes que o permitem atingir. Okay? E é uma vertente muito interessante. Aprendem, por exemplo, um conceito de refinamento, que é, eu, por exemplo, se eu tentar atingir um objetivo, primeiro tento atingir um objetivo, mas não sou demasiado rigoroso. E então existe um certo não determinismo na execução desse programa. Chego lá sem ser demasiado rigoroso. Mas depois eu começo a reificar e digo, não, eu quero lá chegar e é exatamente por este caminho. Okay? É bastante interessante essa vertente. A outra cadeira chama-se Programação Avançada. E em Programação Avançada vocês vão aprender técnicas avançadas de codificação, como reflexão, bytecode, introspeção. A pergunta é, porquê é que vocês vale a pena terem uma cadeira em que vão aprender mais técnicas de programação avançadas quando já tiveram tanta programação? A resposta é, porque vale a pena aprender mais técnicas de programação avançada quando já tiveram muita programação. É porque é agora que vocês conseguem pensar em como é que podem fazer as coisas melhor. E existe um dado que diz que um bom programador é 10 vezes mais produtivo que um programador médio. Ok? E, portanto, este é um facto e que um bom programador é um indivíduo que domina bem técnicas de programação. E que, portanto, domina bem como é que eu olho para uma linguagem, como é que eu tiro proveito da linguagem, como é que eu tiro partido da linguagem para atingir os meus objetivos. É uma cadeira que também vale a pena fazer. A outra cadeira é a gestão de projetos informáticos. Na cadeira de gestão de projetos informáticos tem uma cadeira de gestão de projeto. Uma das razões por que o software, normalmente os projetos de software falham, é porque é difícil, não é? Mas vou dizer de outra maneira. Por já é porque às vezes é difícil gerir não é fácil gerir um projeto de software. Um projeto de software tem um conjunto de imponderáveis que são difíceis de medir, não é? A minha experiência é, se eu perguntar a um programador como é que vai isso, ele diz assim, até ao dia em que me diz que não vai funcionar. E eu consigo andar anos com ele assim. Certo? Portanto, é importante conseguir gerir o projeto. Então, uma coisa que vocês vão aprender este ano na disciplina de Engenharia de Software é algo também interessante sobre a gestão de projeto, porque uma forma realista, muitas vezes a gestão de projeto não é eu ter a certeza que atinjo o meu objetivo. Não é dizer assim, eu sei que daqui a 2 anos estou naquele sítio. Idealmente devia ser assim, só que a realidade não é essa. O objetivo da gestão de projeto é dizer assim, eu daqui a 2 anos quero estar ali. Ok? E daqui a 1 mês quero perceber se ainda continuo a achar que lá chego. E se daqui a 1 mês já acho que não, então vou reformular a minha gestão do projeto. Okay? Portanto, a gestão de projeto é uma área muito interessante, especialmente quando vista nesta perspectiva. Não como em projetos grandes que eu consigo adivinhar o futuro, mas eu consigo perceber onde é que eu estou no presente. Ok? Depois, finalmente, há uma cadeira chamada Plataformas de Aplicações Distribuídas na Internet, mas, como o meu colega falou, é partilhada com sistemas distribuídos. Os docentes. Eu pus aqui os docentes que dão cada uma destas cadeiras, portanto, não é... em alguns anos eles não dão, portanto, sabática, mas tem sido mais ou menos assim. Pronto, e a resposta é, vale a pena escolher engenharia de software. Porque eu estava a pensar nisso e estou fortemente convencido. Acho que, não obstante tudo o que vocês já aprenderam, acho que temos mais coisas para vos dar nesta área. E agora, são vocês, se têm alguma questão.